Você já parou para pensar como surgiu o ministério dos diáconos dentro da igreja? Muitas vezes vemos diáconos atuando nas congregações, servindo, cuidando da ordem, auxiliando no culto. Mas poucos sabem que esse papel nasceu de uma necessidade muito específica da igreja primitiva. No livro de Atos, capítulo 6, encontramos o registro desse momento histórico, quando os apóstolos, cheios de sabedoria e guiados pelo Espírito Santo, levantaram homens escolhidos para um serviço muito especial. E hoje vamos mergulhar nessa história para entender quem foram os primeiros diáconos, qual era a função deles, o que isso significa para a igreja hoje. Fique comigo até o final, porque você vai ver que essa passagem não é apenas sobre organização da igreja antiga, ela é sobre fé, serviço, humildade e entrega total a Deus. A igreja primitiva vivia um momento extraordinário. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes e milhares de pessoas começaram a se converter. A comunidade crescia diariamente e com esse crescimento surgiam também os desafios. Um dos maiores problemas relatados em Atos 6 foi que as viúvas dos helenistas, que eram judeus de origem grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Já as viúvas dos judeus nativos de Jerusalém recebiam ajuda regularmente. Isso gerou murmuração, reclamações e até risco de divisão dentro da igreja. Perceba algo importante. Uma igreja pode estar cheia do Espírito Santo, pode estar crescendo e se multiplicando, mas ainda assim terá desafios práticos a resolver. Isso não significa que a igreja está em pecado ou fracassando, mas que o crescimento exige organização. Os apóstolos, vendo o problema, reuniram a comunidade e disseram: "Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra." Atos 6, 2, 4. Aqui vemos algo poderoso. Cada função no corpo de Cristo tem sua importância. Os apóstolos não estavam dizendo que servir às mesas era menos importante, mas que o chamado deles era a oração e a palavra. Por isso, era necessário levantar outros homens para essa tarefa. A palavra diácono vem do grego diáconos, que significa servo ou aquele que serve. Ou seja, desde o início, o diaconato não foi um cargo de prestígio ou poder, mas de serviço humilde. Enquanto muitos desejam ser vistos em posições de destaque, o diácono foi chamado para servir de maneira prática, cuidando das necessidades das pessoas, muitas vezes em silêncio e sem reconhecimento humano. Mas é justamente aí que está a grandeza desse ministério. Servir é o maior reflexo do caráter de Cristo. Jesus mesmo disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Marcos 10, 45. A comunidade escolheu 7 homens para esse ministério. E aqui está a lista que encontramos em Atos 6. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, que mais tarde seria conhecido como evangelista. Prócoro, segundo a tradição, tornou-se bispo em Nicomédia. Nicanor, mencionado apenas aqui, mas lembrado como fiel servo. Timão, pouco sabemos dele, mas a escolha mostra que era homem de confiança. Pármenas, segundo algumas tradições, pregou e morreu como mártir. Nicolau, prosélito de Antioquia, alguém que havia se convertido ao judaísmo antes de aceitar a fé em Cristo. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos, consagrando-os ao serviço. Entre esses 7, Estevão se destacou. Ele era cheio de fé, sabedoria e poder. Realizava sinais e prodígios entre o povo e, por sua ousadia na pregação, foi levado ao Sinédrio.
Ali, fez um dos discursos mais marcantes da Bíblia, resumindo toda a história de Israel e mostrando que Jesus era o Messias prometido. Por sua fidelidade, Estevão foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Enquanto morria, ele orava: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que aprendemos com Estevão? Que o chamado do diácono não se limita a tarefas materiais. Ele envolve também ser testemunha viva do Evangelho, mesmo diante da perseguição. Outro diácono que se destacou foi Filipe. Ele foi usado por Deus para pregar em Samaria, onde muitos receberam o Evangelho, e também foi guiado pelo Espírito para evangelizar o eunuco etíope, levando a mensagem para fora das fronteiras de Israel. Filipe mostra que o serviço no reino nunca é limitado. Quem serve com humildade pode ser levantado por Deus para grandes obras. O chamado ao serviço é, ao mesmo tempo, um chamado à missão. Depois da escolha dos diáconos, a Bíblia registra em Atos 6, 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, quando cada um cumpre seu papel dentro da igreja, o corpo de Cristo cresce saudável. A palavra continua sendo pregada, o povo é cuidado e a obra se multiplica. O que isso tudo significa para nós hoje? Primeiro, que todos nós somos chamados a servir. Talvez você nunca seja consagrado diácono, mas como cristão, seu chamado é o mesmo: servir. Pode ser ajudando na sua igreja local, visitando alguém que precisa, compartilhando o Evangelho ou até mesmo dando atenção a quem se sente esquecido. Segundo, aprendemos que a igreja precisa de organização. Não basta apenas pregar, é necessário cuidar das pessoas. A palavra e o serviço andam juntos. Terceiro, aprendemos que o verdadeiro líder é aquele que serve. Quem deseja ser grande no reino de Deus precisa aprender a se ajoelhar e lavar os pés dos outros, assim como Jesus fez com seus discípulos. Os primeiros diáconos da igreja nos deixaram um legado eterno. Homens comuns, mas cheios do Espírito Santo, que se colocaram à disposição para servir, mesmo que isso significasse arriscar suas vidas. A grande lição é: Deus usa aqueles que estão dispostos a servir. Não importa se a tarefa parece pequena ou sem destaque. Quando feita com amor, ela tem valor eterno. E eu quero deixar uma reflexão para você. Você tem servido no reino de Deus ou apenas assistido? Hoje, o Senhor ainda procura homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito e dispostos a se doar. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer a história dos primeiros diáconos da igreja. E lembre-se, no reino de Deus, o maior não é o que é servido, mas o que serve.